Olá, um bom dia para você, telespectador da Band. Estamos começando mais um Boca no Trombone, o programa que leva a você todos os domingos as principais informações sobre aposentadoria, os benefícios do INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público, entre outros temas. Além da gente responder as dúvidas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação do especialista em Direito do Trabalho e um dos nossos parceiros da coluna Dica Trabalhista, o doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Também temos a presença do presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado, Neucir Varnier. E ainda, no Boca no Trombone de hoje, está conosco a diretora do CEMAP-RS, que representa os servidores das fundações estaduais, entre outras categorias, Mara Feltes. E é claro, a gente quer convidar você, para fazer parte da bancada com as suas perguntas sobre aposentadoria, INSS. E eu quero também lembrar, você que quer saber sobre direito trabalhista, encaminhe para a gente dúvidas aí sobre FGTS, demissões, todos os temas que relativos ao direito do trabalho, sempre agora aqui no Boca no Trombone, colocando o nome e a cidade onde você está falando, tá certo? Começamos o trabalho aqui na consultoria previdenciária. Primeira questão vem lá de Caxias do Sul, é do Alderi. Trabalha em 2 empregos. Gostaria de saber se conta o tempo e o salário dos dois para me aposentar. Alderi, o tempo conta, na verdade, de um deles, Se o trabalho é concomitante, não pode ser contado duplamente. Perfeito? Agora, o salário, sim, vai haver uma proporção entre os salários que você recebe, aquele cálculo que é feito pelo INSS no momento da aposentadoria, considerando sempre aquele vínculo mais longevo, mais longo, como o principal, e o outro entra para uma complementação, certo? Então, você utiliza os salários, o tempo é utilizado uma única vez para fins de aposentadoria. E o Edilson, também de Caxias do Sul, um abraço à Serra, nossa grande audiência aí, diz o seguinte: tenho 40 anos de idade e trabalho há 23 anos como metalúrgico. Com quantos anos vou conseguir me aposentar? Edilson, se você tiver 25 anos na atividade dita especial e comprovando através dos formulários previdenciários, que no caso é o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e nele a redação contenha agentes nocivos à saúde por pelo menos 25 anos de trabalho, com 25 anos, daqui a 2 anos no seu caso, você vai ter direito à aposentadoria. Por último, aqui nesse bloco, o Flávio de Gravataí. Tenho 49 de idade e 31 de contribuição. Irei me aposentar com 100% quando fechar os 35 anos de contribuição. E uma outra ainda. Nasci e morei em Glorinha até os 16 anos. As terras estão no nome do meu avô. São consideradas área rural. Pagamos até hoje ITR. Posso usar esse tempo para compor o tempo da aposentadoria? Flávio, começo pelo fim. Se você trabalhou, se você esteve junto com a família trabalhando esse período dos 12 anos de idade até os seus 16 anos, você vai poder agregar para fins da sua aposentadoria, sim. Agora, para você atingir 100% do valor da sua média de contribuições, somente se a soma da sua idade mais o seu tempo de contribuição atingir o número 95. Ainda está faltando bastante para você atingir esse numeral, tá certo? Com 35 anos de contribuição, você tem direito a requerer a sua aposentadoria sem sombra de dúvidas. Siga mandando dúvidas sobre Previdência, ao longo do programa a gente vai estar respondendo para você. Olha, com muito prazer, desde a semana passada, a gente está com a equipe aqui do Direito Trabalhista, nossos especialistas, consultores do quadro Dica Trabalhista, e hoje está com a gente, em nome de CRJ Advogados, o doutor Marcelo Armiliato de Jesus. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar com a gente. Uma alegria, tê-lo conosco aqui no Boca no Trombone, retornando ao programa e agora dentro da sua especialidade, o direito trabalhista, para responder para os nossos telespectadores. Obrigado, um bom dia. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos aqui de bancada e um bom dia todo especial aos nossos queridos telespectadores. Realmente, doutor Solano, é um prazer enorme estar retornando aqui ao programa, nesse quadro Dica Trabalhista, ainda mais que nós teremos a previsão de um ano conturbado em relação à própria legislação trabalhista. Nós já tivemos um final de ano, no ano passado, muito conturbado, com a edição da reforma trabalhista. Dias após, nós tivemos uma medida provisória que reformou a reforma, e essa medida provisória está para ser votada. E é o que a gente sabe, já existe, quase 1000 emendas já existem
né, na tentativa de alterar a legislação trabalhista. Então, as dúvidas, a alteração na legislação trabalhista vai trazer, sem dúvida alguma, dúvidas dos nossos telespectadores e, por isso, eu saúdo a reabertura desse quadro. E os telespectadores também, como o Daniel lá de Gravataí. Diz assim, gostaria de saber se com a nova reforma eu posso retirar o fundo de garantia se pedir demissão. Daniel, não. Não teve alteração nesse ponto. Tá? O pedido de demissão não dava direito ao saque do fundo de garantia nem antes da reforma e nem agora. Tá? Não teve alteração nenhuma, você não vai poder levantar o fundo de garantia, movimentar o seu fundo de garantia se pedir demissão. O que teve, doutor Solano, que talvez uma confusão, é aquela nova modalidade de extinção do contrato de emprego, que é aquela modalidade acordada. Né? Nessa modalidade, teoricamente, o trabalhador entra num acordo com o seu empregador e decidem por fim ao contrato de trabalho. E para essa modalidade, só será possível a movimentação de 80% do fundo de garantia. Então, se você tem lá 10 mil, 2 mil permanecerão depositados na sua conta vinculada. Sim. E você poderá liberar apenas R$8 mil. Outra questão, doutor Marcelo, do Juarez Machado, lá de Sapucaia do Sul. Trabalhei na área de farmácia, tenho direito ao recebimento do adicional de insalubridade? Muito comum essa dúvida. É verdade. Bom dia, Juarez. Essa questão da insalubridade, como é que funciona? Né? Você entra com um processo, o juiz vai nomear um perito e o perito fará uma perícia para apuração de possíveis agentes nocivos à sua saúde. Ele vai até o seu local de trabalho e vai fazer essa perícia e, ao final, vai concluir num laudo. Né? Então, isso significa que é caso a caso, tá? Mas, para não deixar o nosso telespectador também à deriva, né, eu posso lhe dizer uma tendência de jurisprudência para essa situação do pessoal de farmácia, que trabalha em farmácia. A tendência de interpretação é que aquelas pessoas que trabalhem numa farmácia e que apliquem, por exemplo, a injeção em pacientes com possíveis doenças infectocontagiosas, eles teriam direito ao adicional de insalubridade em grau médio, apenas para esses trabalhadores de farmácia. Tá certo. Doutor Marcelo segue com a gente e você vai encaminhando as suas dúvidas também sobre direito trabalhista aqui no nosso quadro Dica Trabalhista. Olha, tá com a gente aqui, em nome do Sintergs, o Sindicato dos Técnicos Científicos, o presidente Neuci André Varnier, que a gente agradece a sua presença, presidente Neuci. E o tema do momento, a gente não pode se furtar de falar, foi a pauta da semana, das últimas semanas, na verdade, regime de recuperação fiscal. A Assembleia Legislativa aprovou essa nova forma agora que o governo está tentando já entrar em contato com Brasília para começar a gestionar nesse sentido. O que pensa o Sintergs dessa aprovação? Como que foi o trabalho realizado por toda a equipe junto aos parlamentares estaduais? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia a todos aqui, participantes, bom dia aos telespectadores. Para nós é muito aconchegante estar aqui e agradeço essa oportunidade. O regime de recuperação fiscal, a gente vem trabalhando o Sintergs há bastante tempo, denunciando informações, dados que o próprio Estado tem fornecido, que há uma incongruência naquilo que o governo argumenta e aquilo que o próprio Estado apresenta como informações. Tentamos, dessa forma, constranger, fazer um contraponto, oferecer um contraponto para a sociedade e para os deputados. Mesmo assim, foi aprovado nessa quarta-feira a adesão a esse regime de recuperação fiscal. Nós não compreendemos por quais motivos os deputados aceitaram essa adesão, visto que não sabemos exatamente os termos pelas quais o Estado terá que se submeter ao governo federal. Há muitas incoerências, incongruências, né, sinônimo, porque os números que a própria Secretaria da Fazenda Estadual, por intermédio da CAGE, tem apresentado que, por exemplo, o limite de comprometimento, né, da folha de pagamento, ela está abaixo daquele exigido pela lei de responsabilidade fiscal. Está muito abaixo. Ela seria 60%, a gente está numa média de 50%. 54%, 56%, 52% sobre a receita corrente líquida. Então, essa margem, para o telespectador entender, tem quase que 2 bilhões de margem para, simplesmente para só essa conta de
folha de pagamento. Então, não conseguimos compreender por que aceitar, por que se submeter a exigências que não são claras. Não sabemos exatamente o que acontecerá aqui no estado do Rio Grande do Sul e temos alguns exemplos aí em outros estados que levou à calamidade pública, né? O regime ele vai simplesmente dar uma carência de 3 anos e nós, mais um argumento para que os telespectadores fiquem atentos, nós já estamos usufruindo uma carência, porque desde 2017, metade do ano, nós já não estamos pagando os juros e serviços da dívida. E de lá para cá, nós não estamos percebendo nenhuma melhora. Continuamos com os salários atrasados, o mercado, como gostam de dizer, está sofrendo as consequências, porque não há esse nicho, esse segmento de servidores não está conseguindo aquecer esses segmentos de mercado, que é o qual ele procura, e também os serviços não melhoraram e só vem piorando. Então, não há coerência no discurso do governo do Estado. Realmente, é. E a coerência é algo que faz com que as coisas tramitem mais facilmente. Também estava presente na Assembleia Legislativa a equipe do CEMAP Sindicato e hoje aqui está com a gente a Mara Feltz, a gente agradece a sua presença, Mara. O CEMAP também é muito preocupado com a aprovação desse regime de recuperação fiscal. O que dizer daqui para frente, como é que vai ficar essa situação aqui no estado do Rio Grande do Sul? Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia meus colegas de bancada e... Como sempre, eu sempre elogio esse espaço, né, que a gente tem muita satisfação de participar. Obrigado. Porque, de fato, é a oportunidade que nós temos de dizer para a sociedade o que de fato aconteceu. E o CEMAP não pode deixar de traçar um paralelo da noite do dia, da madrugada, onde houve as extinções das fundações, que foi por cerca das 4h30 da manhã. Coincidência ou não, de novo... Mesmo horário, né? O mesmo horário, a polêmica. Porque isso é um modo Sartori de negociar, de governar. É o modelo que a base aliada, os partidos que estão na base do governo, eles fazem, atropelam a sociedade. Então, ainda hoje nós discutimos no CEMAP que nós somos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo deveria representar a opinião da sociedade. Mas o que aconteceu? Tudo que é polêmico, o governo Sartori e seus aliados, na posição do seu líder, né? O Gabriel Souza, né? Ele simplesmente atropela, não passa por comissões, não há diálogo. Nós temos convicção, certeza, que nem os deputados e nem a sociedade sabe o que foi aprovado nas 4h30 da manhã daquela madrugada, como não souberam lá atrás o que significou aprovar a extinção daquelas fundações às 4h30 da manhã. Que, aliás, digo de passagem, não foram extintas e o que depende de nós não será extinta. Então, é isso que acontece na Assembleia. Isso significa o quê? Essa adesão, né? Sim. É o mesmo Sartori que tem que pegar a manchete no governo Brito, quando negociou lá a negociação da dívida, que é a dívida que nós estamos tanto falando hoje. Que é o que está em debate, que né? está em debate. É. A manchete é "tá salvo o Estado". Quando eu vi o governador apelando, aquele apelo, aquela sofrência, porque não estavam dando oportunidade para o Estado sair da crise, puxa vida, é o mesmo discurso que eu ouvi lá atrás e que nós ia sair da crise. E olha como é que está o Estado. O Estado está parado, não cresce, é um dos estados pior da sociedade, a maior cesta básica. Então, assim, ó, calamidade. Foi assim, mais uma calamidade que aconteceu nas madrugadas da Assembleia Legislativa. Lamentável. Esperamos mudar isso em 2018. A gente está vendo, né, e aqui representantes dos técnicos científicos, do CEMAP, que congrega uma série de categorias, em especial as fundações, é praticamente uma agenda, né, uma agenda para precarizar a entrega do serviço público, e a gente lamenta mesmo isso. Falando em servidores, a Coopsergs atende servidores e pensionistas com compras de dívidas e empréstimos em até 72 meses. Isso mesmo, 72 meses. Você quer mais informações? Acesse o portal coopsergs.com.br. Antes do nosso intervalo, uma pergunta rapidinha aqui na consultoria previdenciária, que vem lá de Canoas, da Jani. Recebo pensão por mortes e tenho auxílio doença. Se me aposentar, perco a pensão? Jani, na legislação atual, não. Você consegue congregar, utilizar, usufruir dos 2 benefícios,
tranquilamente, sem qualquer limitação. Com a reforma, caso ela passe, né, sempre no condicional, aí sim vamos ter uma limitação e esse limite hoje é de até 2 salários mínimos. Mas a gente não crê na aprovação da reforma da Previdência. Aqui no programa a gente vai estar sempre atualizando você sobre as modificações no campo da legislação previdenciária. Fique ligado, tá certo? Intervalo, daqui a pouquinho retornamos com mais Boca no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. O valor da vida não está no tempo em que dura, mas sim em momentos especiais junto de quem amamos. Ter boas lembranças é ter momentos inesquecíveis. Há mais de 40 anos, a Funerária São Miguel conta com qualidade, confiança e compromisso que você e sua família merecem, com excelência no atendimento e o melhor valor de cremação da região. Consulte-nos. Funerária São Miguel. Nas horas difíceis, somos a mão amiga. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo, programa semanal que leva você sempre às 8h30 as principais informações sobre a aposentadoria e benefícios do INSS, além dos direitos do trabalhador e o funcionalismo e o serviço público, entre outros temas. Interatividade, as dúvidas sobre Previdência que vão chegando pra gente, do Aurélio lá de Canoas, tenho 45 de idade, trabalha 27 em trabalho insalubre, área petroquímica. Posso me aposentar pela especial e quantos % receberei do meu salário? Aurélio, se você consegue comprovar através dos formulários PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, como falamos numa pergunta anterior, que você fica submetido à atividade especial ou os agentes nocivos à saúde, por pelo menos 25 anos de todo esse tempo que você tem de trabalho na área petroquímica, sim, você vai ter direito aí a poder se aposentar. E o valor é de 100% do valor da sua média de contribuições, tá certo? Não tem o chamado fator previdenciário no cálculo do seu benefício, tá bom? Continue mandando as dúvidas para a gente aqui na consultoria sobre Previdência e também, você sabe, né, o espaço aberto para as dúvidas trabalhistas. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, há mais de 40 anos, tradição e bom serviço prestado. Consulte o melhor preço de funeral. Também temos cremação com preços acessíveis. Funerária São Miguel, ligue 3222-1265 ou 3084-1265. Conheça o serviço prestado na Avenida Cristóvão Colombo, número 1716, bairro Floresta, em Porto Alegre. Outro endereço é o de Viamão, na rua Julieta Pinto César, 22, no centro da cidade. Conversando com o presidente do Sintergs, presidente Neucir, e ele revelando aí, né, as preocupações que o sindicato tem com a aprovação pela Assembleia Legislativa lá do regime de recuperação fiscal. Mas o Sintergs também está atento ao ano de 2018, presidente Neucir, porque o ano é de eleições, o ano eleitoral. Mudamos o Piratini, mudamos o Palácio do Planalto. Como é que o Sintergs está enxergando esse ano? Antes da tua pergunta, complementar que o regime de recuperação fiscal, o Sintergs tem apontado outros caminhos. Nós já estamos há 3 anos com este governo. Por exemplo, as compensações da Lei Candir. Nós temos lá, a União nos deve aproximadamente em torno de 50 bilhões de reais, equivalente ao que eles nos cobram. Então, se o governo ele empregasse toda essa energia, o ímpeto que ele aplicou até agora para resolver este problema, talvez nós não estaríamos com essa suposta crise, porque nós já estamos apontando que nós tivemos recorde nas receitas. E agora, dia 28 de fevereiro, vai sair aí o Balanço Geral do Estado e eu posso apostar aqui com vocês, o telespectador, que nós teremos recordes na arrecadação do Estado. Eu queria dizer para os nossos telespectadores, né, que fiquem atentos, porque nós estamos há 3 anos com este governo e nada melhorou. E sim, essa conversa de um Estado grande, eu concordo que é um Estado grande para poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. O Estado não é grande para você aí, telespectador, para a população. O Estado está micro, está diminuto. Não tem mais Estado, não tem mais serviço, não tem mais nada.
nós estamos vivendo uma calamidade hoje. Então, prestem bem atenção. Em 2018 teremos eleições e a dica do Sintergs é renovar, renovação. Principalmente avaliando aquilo que foi feito até agora. São 3 anos de governo. Nós perguntamos, quando é que esse governo vai começar a governar o estado do Rio Grande do Sul? Resumindo, má gestão, falta de transparência, falta de comprometimento com as pessoas. Eleitor, fique atento, renove. É importante, né? Muito importante. Muito obrigado, presidente Neuci André Varnier, do Sintergs. E o CEMAP Sindicato também está com uma outra pauta relevante, que é a questão das fundações. A Mara até falou no início do programa, né, do trabalho que vem sendo exercido pela não extinção. Como que está o deslinde desse tema, Mara? As fundações estão aí penando, mas estão vivas. Exatamente. Nós estamos vivos e vamos continuar vivos. A gente costuma dizer que nós não deixamos nesse período, em nenhum momento nós deixamos de trabalhar e de cumprir com as nossas tarefas. Aí teve agora o julgamento do Tribunal de Contas e nos chamou a atenção, eu quero aproveitar a oportunidade por favor, de comentar. Nós tivemos lá no Tribunal de Contas e houve um julgamento no ano passado, onde um deles, um procurador, o Pedro Figueiredo, disse que não, em função da liminar do Gilmar Mendes, ele não quis apreciar o que era o mérito encaminhado pelo procurador da Camino, que era fazer questionamentos ao governo, porque na lei de extinção diz que tudo que for de política pública que estava sendo proposta de extinção, haveria continuidade. Pois bem, então o que o Tribunal de Contas queria saber? Mas quem é que vai fazer, quem é que vai dar conta do trabalho da FEE, da Centec, da TV Cultura, sim, enfim, né? De quem... Aí não foi apreciado em função da tal da liminar do Gilmar Mendes. Tá, perfeito. Aí o governo foi de novo para cima, para tentar garantir a extinção. Claro que não consegue. Aí o Gilmar, que depois também foi informado de algumas coisas, mandou para o pleno. E aí quando nós pedimos que fosse, então, de novo, né, entramos no julgamento para apreciar, para ver, porque afinal, respostas do governo, o que vai fazer com as políticas públicas, aí, de novo, o mesmo procurador disse que não estava percebendo necessidade da liminar, né, a cautelar, porque não percebia nenhum risco de conclusão de ameaças às fundações. Então, queremos dizer o seguinte, tem risco sim, porque estão querendo mudar as pessoas de lugar, estão querendo tirar as pessoas do lugar, e nós não vamos permitir, Solano. Nós vamos continuar resistindo, as fundações continuam vivas, e esse governo concorda com o que o presidente do Sintergs disse. Ele não veio, até agora é que veio, ele só enrola a sociedade, mente. Enfim, não temos que mudar também a Assembleia Legislativa, aqueles deputados que estão lá não nos representam. E lembrar, para a gente só concluir rapidamente, Mara, tem evento marcado para o próximo dia 19. Sim, nós estamos, além da luta aqui no Estado, nós estamos na luta contra a reforma da Previdência. E dia 19 continua a mesma lógica que todos nós, no sindical, estamos dizendo. Se for para votação, o Brasil vai parar. Dia 19 está apontado porque dizem que vai ser a votação. Aí nós vamos parar e vai ter greve sim nesse país. Está prometido, né? Está prometido. Vamos seguir com o nosso quadro Dica Trabalhista, vamos acostumando você, nosso telespectador, pode mandar, pode encaminhar as dúvidas sobre direito do trabalho também. Hoje está conosco, em nome de CRJ Advogados, o nosso consultor, um dos consultores da Dica Trabalhista, o doutor Marcelo Armiliado de Jesus. O Rogério, lá de Caxias, doutor Marcelo, diz assim, estou com uma ação desde 2013, agora foi julgado o RR, recurso de revista, né, isso, no TST. Chegou ao fim? Acabou a ação? Infelizmente... Não, ainda teria em tese um recurso chamado recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos imaginar que não haja esse recurso, aí o processo acaba, transita em julgado, como nós falamos, aí ele desce de novo aqui para Caxias e se inicia uma segunda etapa nesse processo, que é a fase de liquidação. Todos aqueles direitos que você obteve na primeira etapa do processo, eles precisam ser transformados em números, em valores, e aí nós teremos então essa fase de liquidação do seu processo. E posteriormente, quando a liquidação for homologada, aí nós entraremos na fase de execução. E isso
eu estimo que pelo menos mais um ano aí do seu processo. Nada impede, doutor Solano, que ele contate com o advogado dele, porque as audiências de conciliação elas podem ser feitas a qualquer momento. Então, se há interesse por parte dele de resolver isso, tentar resolver, peça para o seu advogado marcar uma audiência de conciliação no seu processo. Mais uma, essa aqui vem lá de Veracruz, pediu para não divulgar o nome. Com as novas leis trabalhistas, se o patrão faz acordo com o empregado que tem 3 anos de firma, se perde muito? Há um prejuízo grande para quem faz esse acordo? Na realidade, esse tipo de acordo, ele precisa da interferência de um advogado. A dica que eu dou para ela é que contrate um advogado para que esse advogado faça os cálculos, analise a situação do contrato, tá? E contrate um advogado seu. Não aceite a indicação de um advogado do seu empregador, certo? A dica então é essa, porque sim, a resposta sim, poderá perder bastante se não tomar as cautelas devidas. Tá certo. Ainda dentro do seu quadro da dica trabalhista, final do telefone 0768. Sempre mande, pessoal, o nome e a cidade onde você fala. Tive audiência trabalhista há 3 anos e o juiz mandou que o patrão assinasse a minha carteira e recolhesse o INSS. Descobri há pouco que não foi recolhido a Previdência. Aqui tenho direito. O que devo fazer? Olha, no processo trabalhista não há mais nada a ser feito. A Justiça do Trabalho tem entendido que ela não é competente para a cobrança dessas contribuições previdenciárias que ficaram perdidas durante o contrato de trabalho. Mas o que ele poderia fazer? Ele poderia, como a carteira dele então foi assinada, ele poderia pegar uma cópia desse processo trabalhista para no futuro usar no processo de aposentadoria, doutor Solano. Tá certo, e aí vai ajudar a Previdência, vai ajudar bastante, certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Armiliado de Jesus, com o quadro Dica Trabalhista. Você sabe, né? Tem o CRJ Advogados, tem o Dias e Pains Advogados, sempre com Dica Trabalhista, semanalmente aqui no Boca no Trombone. Vamos para a Previdência, consultoria previdenciária, o Raul lá de Rio Pardo, tem os 52 de idade, 32 de carteira. Trabalhei como montador de redes elétricas. Hoje trabalho como instalador de telefone. Com os PPPs consigo me aposentar? Repetindo, hoje muita gente querendo saber sobre tempo especial, aposentadoria especial, né? Pessoal, o PPP estando preenchido corretamente, nos termos em que se configure ali a nocividade da atividade para o trabalhador e esse trabalho tenha sido exercido por pelo menos 25 anos, pode ser em mais de uma atividade, não tem problema, sim, você vai ter direito à aposentadoria especial ou ao tempo em conversão desse tempo, no caso do homem, com um acréscimo de 40% a mais no tempo contribuído. E uma última para concluir, da Sinara Ferreira, tenho 21 anos como técnica em enfermagem em unidade de terapia intensiva e 5 como copeira hospitalar. Já posso pedir a aposentadoria especial? Tenho 48 anos de idade. Sinara, mesmo caso, né? Se o trabalhador, homem ou mulher, segurado ou segurada, tiver 25 anos na atividade especial, e isso estiver documentado, comprovado pelos meios hábeis, hoje o que o INSS exige é o formulário PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, você vai ter direito sim à aposentadoria especial. Tá certo, pessoal? Muitas questões ficaram. Ao longo da semana a gente vai respondendo para você, por e-mail, por WhatsApp, também pelo Facebook. Interaja com a gente. Ponto final e mais um Boca. Mais uma vez, valeu. Obrigado pela audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Domingo que vem a gente está aqui novamente a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas com muita consultoria sobre direitos trabalhista e previdenciário, além da participação das informações das categorias que estão com a gente aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.